Diga graças a Deus. Podem sentar num instante, por favor. Você ama Angola? Ama o nosso país? Precisamos orar por Angola. Precisamos orar pelas nossas autoridades. Precisamos pedir a Deus que Deus dê inteligência às nossas autoridades, para que no exercício de suas funções, Deus possa guiá-los e trazer aquilo que todos nós precisamos. Amém, pessoal? E tudo isso só é possível quando Deus está onde? Na frente. Certo ou errado? Eu tenho uma palavra em cima do tema que temos aqui: clamor pela nação e harmonia das famílias. Eu estava a meditar na palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24. E eu achei algo aqui muito interessante para compartilhar com todos vocês. Amém, pessoal? Aqui nesses versículos, fala sobre os dois fundamentos, os dois alicerces. O que é os alicerces? O fundamento. É tudo aquilo que sustenta uma estrutura. Certo ou errado? Por exemplo, um prédio só pode se manter em pé se a estrutura, ou seja, se os alicerces, se o fundamento estiver bem estruturado, os pilares estiverem bem estruturados. Só podemos considerar uma grande ou um grande edifício de pé se tiver pilares. Sem pilares o edifício não pode ficar em pé. E aí o que o Senhor Jesus traz para nós aqui? Ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa é a nossa vida, é a nossa família, é o nosso trabalho, é o nosso país. Todos nós estamos a trabalhar, cada um no seu ramo. Estamos a trabalhar para que essa casa aqui, Angola, seja edificada da melhor forma possível. Mas o que acontece é que, se nós não colocarmos a palavra de Deus nesse fundamento, nesse alicerce, nessa construção que nós queremos construir, essa casa, por mais bela que seja, por mais bonita que seja, lá na frente, quando a chuva, o vento, as tempestades, que são os problemas da vida, que vem sempre, não importa quem quer que seja, os problemas sempre virão, diga amém. Mas, quando os problemas chegam, se encontram a casa bem estruturada, na palavra de quem? De Deus, essa casa não cai. Ainda que queiram destruir, ainda que queiram abafar, ainda que queiram acabar com Angola, acabar com aquela casa, acabar com aquela família, acabar com aquela pessoa, se a vida dessa pessoa, se a casa dessa pessoa estiver edificada na rocha, que é a palavra de Deus, não vai cair. O que isso significa, bispo? Precisamos colocar Deus na frente do nosso país. Precisamos colocar nesse alicerce a base, que é a palavra. Quando o país, quando a nação tem os seus fundamentos na palavra, vem o que vier, não cai. Não cai. Não só o país, mas a sua família. Não só a sua família,
mas o seu trabalho, a sua vida, o seu dia a dia, procura fundamentar ela na palavra de quem? De Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é quem? Deus tem que ser o Senhor da nação. Ah, mas eu sou ateu. Você pode ser ateu, você pode não crer em Deus, mas você tem que entender que sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus não podemos nada. Sem Deus somos os mais pobres e miseráveis desse mundo. Podemos ter milhões e milhões de dólares. Podemos ter barras de ouro, diamante. Podemos ser os mais ricos desse mundo. Se Deus não estiver na nossa vida, se a nossa vida não for construída na base da palavra de quem? Somos os mais pobres e miseráveis. Queremos salvar Angola, queremos abençoar Angola, mas será que Angola está preparada para assumir esse compromisso de colocar a palavra de Deus como base da construção dessa nação? Será? Será? Reclamamos que as coisas sobem, reclamamos que as coisas não vão bem, mas cadê as orações? Onde estão as orações? Onde está a fé? Onde está o respeito à palavra de Deus? Enquanto não aprendermos que Deus tem que estar na frente dessa nação, vamos continuar a levar chapada na mão do diabo. Mas se Deus estiver na frente, eu vou te dizer uma coisa: Deus sempre traz para nós uma saída. Pode vir crise, pode vir a maior crise do mundo, Deus sempre traz uma saída. Crise não é coisa de hoje. Mesmo na Bíblia já encontramos exemplos de quê? De crises. Mas por que Deus sempre deu livramento? Porque o povo de Israel, em alguns momentos, teve que se humilhar diante de quem? Nós temos que nos humilhar, pessoal. Nós temos que colocar Deus na frente. Nós temos que assumir o compromisso de falarmos que Angola é um país cristão, é um país de fé, é um país que crê, é um país que não tem medo de assumir a fé. Nós não podemos ter medo de assumir a nossa fé. Ou é ou não é, ou somos cristãos ou não somos. Se nós somos cristãos, temos o direito de comer do bom e do melhor que o nosso país dá. Mas Deus tem que estar na frente. Queremos construir o edifício, mas temos que ir lá no fundamento, lá no alicerce. Será que a palavra de Deus está lá? Porque se não tiver, é hora de colocarmos a palavra de Deus. Amém, pessoal? Nós temos bons exemplos de grandes nações. Nós falamos que os Estados Unidos é um país poderoso, mas os Estados Unidos, eles têm a sua fé fundamentada na palavra de quem? De Deus. A Inglaterra, eles têm a sua fé fundamentada na palavra de quem? De Deus. Israel, com toda a situação que eles vivem, eles creem no Deus de Abraão. Nós temos que aprender a colocar Deus na frente. Amém, pessoal? Não é marcha, manifestações, arruaça que vai mudar a situação. É joelho aonde? É isso que muda a situação. É confiança na palavra de quem? Quando você confia e crê, Deus se manifesta. Isso é prudência. Por isso é que ele disse: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, assemelhá-lo é a um homem prudente. O homem prudente é aquele que pensa, é aquele que usa a fé com inteligência. Não é uma fé fanática, não é uma fé sem nexo, não. É uma fé com sabedoria. E é esse tipo de fé que todos nós temos que ter. Amém, povo de Deus? Muita coisa vai mudar nesse país. Mas nós vamos colocar joelho aonde? No chão.
Vamos clamar por esse país, pessoal. Vamos pedir a Deus, como homens e mulheres prudentes, que aprenderam a usar a fé com inteligência, que o nosso Deus esteja na frente de tudo que é projeto, de tudo que é plano, de tudo que é ideias, de tudo que é obras em curso, de tudo. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que o Deus que eu creio vai agir.